Bom dia, eu sou Lorena Lima, sou facilitadora da web palestra de hoje com o tema automutilação e suicídio juvenil. Hoje vamos discutir um tema extremamente importante, né, que ganhou e que tem a cada dia ganhado destaque, né, para nossa atenção. No ano de 2019, o ano passado, foi sancionada uma lei que protege, né, uma política nacional de prevenção à automutilação, exatamente por observarmos o número crescente dos casos de automutilação e também de suicídio juvenil. Por conta de toda essa estatística e também desse aumento durante o período, né, da pandemia, retornamos aqui com o Setembro Amarelo e dando uma importância para o tema. Bom, primeiro ponto é começarmos com o conceito de automutilação. E a automutilação, ela faz referência a comportamentos autolesivos ou autodestrutivos. Auto está relacionado feito a mim, em direção a mim. Lesivo, de lesão, destrutivo, de destruição. Eu tenho comportamentos de me autoferir. Então, eu posso ferimentos, cortes, beliscões, qualquer tipo de ação que eu faça a ponto de poder me prejudicar, ter um prejuízo físico. É um ato não fatal, né, que o indivíduo faz de uma forma deliberada, ou seja, em boa parte ele entende que ele está fazendo aquele comportamento, aquela ação, ele tem consciência daquela ação e tem a real intenção de se prejudicar, mas não de que aquele ato seja fatal. Está associado a mecanismos mal adaptativos de enfrentamento ou estratégias de regulação emocional. Normalmente, os juvenis que utilizam o comportamento autolesivo ou autodestrutivo, eles têm baixa regulação emocional, uma dificuldade no enfrentamento das suas emoções. Percepção das minhas emoções, identificação das minhas emoções e, acima de tudo, vivência dessas emoções com o enfrentamento. Eu regular o que eu estou sentindo com o que está acontecendo na minha vida e buscar o enfrentamento disso também na busca de resolução de problemas. A automutilação deliberada, ou seja, aquela que eu faço de uma forma consciente, ela pode ser utilizada para alívio das minhas emoções, dessas emoções que eu não consigo enfrentar e que elas são tão altas em mim, e eu tenho, através do comportamento autolesivo, a ideia de que eu faço um alívio dessas emoções. Então, quando eu tenho uma emoção muito intensa e que eu não consegui ajustar essa emoção para a realidade que eu apresento, até pelo processo de maturidade, o jovem, ele faz muito o comportamento autolesivo, autodestrutivo, no intuito de aliviar a dor emocional. Como ele não consegue resolver, ou como ele não consegue encontrar uma solução para aquela dor emocional, ele usa o recurso da automutilação como uma forma de aliviar. É uma medida paliativa. Naquele momento, ele conseguiu resolver aquela dor. Destaques sobre automutilação. As meninas praticam mais automutilação que meninos. Então, a gente tem esse dado, né? As meninas recorrem à automutilação de uma forma, vamos dizer assim, mais intensa do que os meninos. O início, ele está cada dia mais precoce. A gente percebe que nas meninas, a partir dos 11, 12 anos, a gente já encontra casos de menina utilizando do comportamento da automutilação, e nos meninos a partir dos 15, 16 anos. Né? A intenção não é causar morte de fato, é o alívio da dor emocional que ele ainda não tem ou não julga ter capacidade de enfrentar ou de lidar. Né? Fuga da dor emocional. Então, para eles, é um método autoterapêutico de alívio de tensão. Por isso que a gente falou no slide anterior que é um sistema mal adaptativo, porque, na verdade, ele não é funcional.
mais o juvenil encontra nesse comportamento uma resolução de problemas. Quando a gente fala em atos lesivos, de que a gente está falando? São cortes, perfurações, mordidas, inclusive, juvenis que se mordem, perfurações, a gente pode encontrar de várias coisas, não somente de facas, tesourinhas, estiletes, pontas de lapiseiras, apontadores de lápis, em que os juvenis tiram a lâmina para poder se cortar, giletes. Então, qualquer objeto que ele identifique que possa, de alguma forma, ser o pérfuro cortante ou que possa, de alguma maneira, trazer um aspecto de dor física, ele pode usufruir. Beliscões, às vezes espancamento, às vezes eu posso me bater, né, bater a cabeça na parede. Às vezes eu procuro como um ritual e às vezes eu faço, inclusive, isso de uma forma ritualística, né? Então eu posso utilizar objetos ou eu posso utilizar as minhas mãos. Então eu posso arranhões, eu posso beliscões com a ponta das unhas. Esses são atos lesivos. Vamos lá. Outros atos lesivos. Nós temos algumas gradações, inclusive para ficar fácil para a estruturação da avaliação do comportamento de automutilação, quando a gente avalia o caso, e também de entender o nível de prejuízo que esse adolescente tem. Então, a gente tem atos lesivos, lesões leves, arranhar a pele, né? Arranhar a pele com as unhas, arrancar cabelo. Muitos pacientes, muitos juvenis começam com esse processo de arrancar o cabelo para provocar uma dor local, se queimar com pontas de cigarro, né? Lesões moderadas, a gente pode incluir cortes superficiais nos braços, pernas, virilhas, seios e sola dos pés. Esses são os principais, não significam que são os únicos. Lesões mais graves, autonucleação, autocastração, muitas das vezes. Então, eu faço cortes, eu faço processos de poder trazer um prejuízo maior autolesivo, perda de sensibilidade em algumas partes do meu corpo, inclusive. Introdução de corpos estranhos no meu organismo, né? Agulha, amputação de lóbulos de orelha, às vezes pedacinho dos dedos, pontas dos dedos, cortes em ponta dos dedos dos pés, das mãos, alguns cortes em que você pode estar trazendo um prejuízo, uma de que a cada 5 adultos praticou a autolesão não suicida pelo menos uma vez na vida. Isso é um número muito alto. Isso, de fato, precisa nos chamar a atenção. O fenômeno da autolesão, durante muito tempo, ele foi associado a personalidades emocionalmente instáveis, popularmente conhecida a personalidade que maior se destaca nesse processo de limítrofe, de emocionalmente instável, é a personalidade borderline, mas ela não é única. Outros transtornos da personalidade favorecem também a nossa instabilidade emocional. Mas durante muito tempo a gente entendeu que o comportamento autolesivo ou autodestrutivo era somente vinculado ao transtorno de personalidade borderline, né? Hoje a gente vê que não. O fato de do juvenil estar em processo de vulnerabilidade emocional, independente de um diagnóstico ou não, pode favorecer com que esse juvenil entenda a autolesão, a automutilação como um caminho para lidar, como uma forma de enfrentamento emocional. E aí a gente pode estabelecer, por exemplo, fatores de risco. Então, pacientes deprimidos, crianças e adolescentes em estados de depressão, episódios deprimidos, em processos de melancolia, isso é um fator de risco. O fato de você ter o diagnóstico da depressão ou uma manifestação deprimida, isso é um fator de risco para a automutilação. Transtornos ansiosos,
alta ansiedade, níveis muito altos de ansiedade, também é um fator de risco. Ele tenta lidar com essa ansiedade, ele não conseguiu, ele já usou as estratégias que ele acha que ele tinha disponível e ele pode ir para a autolesão, a automutilação como uma forma de lidar com aquela emoção que está tão intensa. E aí a gente faz um destaque para os pacientes de TOC. O que é TOC, Lorena? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, é somente o paciente de TOC que faz a automutilação? Não. Mas o que a gente percebe através dos estudos e das observações clínicas é que em pacientes de TOC existe uma vulnerabilidade ainda maior para o recurso da automutilação. Outro fator de risco, juvenis que passam por bullying, né? A gente precisa entender que o processo da infância e adolescência é permeado já na sua natureza por uma certa instabilidade emocional. Se sentir pertencente a um grupo, se sentir aceito, isso é fundamental para eu também equalizar as minhas emoções. O processo de bullying é um fator de risco, né? Abuso físico e sexual. Juvenis que passam por situações de abuso, elas estão mais vulneráveis à instabilidade emocional. E isso pode sim, às vezes a gente pode identificar uma criança que pode estar sofrendo por algum tipo de abuso. Lorena, o que é abuso? É quando eu apresento a apresentação de um cenário de estímulos que são muito maiores a maturidade daquela pessoa em absorver aquela situação. Então, eu estou criando um abuso, eu estou passando do limite e da capacidade dela em lidar com aquilo. Maus tratos, separação parental, é comum, as crianças não têm repertório tão concreto de comunicação, então a gente também tem uma dificuldade nesses pais durante uma separação em se voltar para uma comunicação mais extensiva, sincera e direta com os juvenis, com as crianças, com os adolescentes. Então a gente precisa entender que crianças e adolescentes fazem as perguntas e eles têm a tendência a também elaborar as respostas. E nem sempre os referenciais que baseiam que elas têm para se basear, para obter respostas, estão corretos, estão adaptados, estão funcionais. Então, assim, a gente percebe um fator de risco em separação parental. Ciclo familiar instável e precário, então condições sociais desfavoráveis, né? Um ambiente mais tóxico para essa criança, um ambiente que não favorece a funcionalidade dessa criança, situações dramáticas ou extremamente tóxicas, né? Então, às vezes, a gente tem um núcleo familiar desajustado, e isso também pode ser fator de risco para a automutilação. Dificuldade em lidar com as próprias emoções, né? Crenças de abandono. Às vezes, eu não tenho uma dificuldade no meu ambiente físico, mas a minha estrutura emocional, ela não foi segura, ela não foi ajustada, ela não está adequada. Jogos e desafios, né? Então a gente tem isso de uma forma muito crescente. Um dos pontos da lei de 2019, que é da Política Nacional de Prevenção à Automutilação, coloca muito essa questão e já criminaliza qualquer indivíduo que incentive, que induza ou também que favoreça práticas de automutilação. Existe na internet, e hoje é um grande desafio, né, sites, grupos fechados, em que ensina o juvenil a se automutilar e esconder isso. Técnicas para esconder dos pais, para esconder dos tutores as feridas, as lesões que ele mesmo provoca. Então, isso daí é algo que nos chama atenção, isso é muito grave. Então, existem grupos de apoio, mas para juvenis que querem se automutilar, né? É um grupo de apoio que ensina você como fazer e como você não demonstrar para o adulto que você está fazendo. Isso é muito grave, isso é muito sério. E aí a gente vai fazer um destaque para o entendimento do processo
processo da adolescência, né? A adolescência é uma fase de busca por grupos, eu busco aceitação, eu estou transitando ali ainda em o ser criança, o ser adolescente. É uma fase de instabilidade emocional, eu estou tentando ainda identificar as emoções. A criança que vai evoluindo, vai entrando na pré-adolescência, na adolescência, ela vai aumentando os repertórios sociais, ela vai aumentando as atividades. Então, assim, é uma fase em que a instabilidade emocional, ela precisa já ser lidada por esse adolescente, né? Então, o adolescente tem um anseio de fazer parte de um grupo, de pertencer a um grupo, de se sentir aceito, de sentir que ele está interagindo, onde também a gente vai modulando doses e pontos importantes da autoestima, né? E isso vai contribuir lá para a nossa fase adulta. Então, a gente precisa entender a vulnerabilidade que existe em ser adolescente, né? Não é somente uma fase difícil, é também uma fase em que emocionalmente, cognitivamente, psicologicamente e socialmente, eu tenho vários pequenos pontos de vulnerabilidade. O ponto agora, a dor de um adolescente que automutila. Quando eu digo para vocês nos slides passados, o paciente recorre, o juvenil recorre à autolesão como uma forma de lidar com a dor que ele sente. Como a gente não tem um remédio específico para a dor, eu uso das minhas estratégias para poder lidar com ela quando eu ainda não tenho repertório suficiente para fazer isso de forma adequada. Então, a gente está falando de questões emocionais e afetivas, né? A gente está falando de uma busca por sensações como a fuga da minha realidade. Então, eu passo por uma situação de bullying, eu quero fugir daquilo, eu quero esquecer que aquilo está acontecendo comigo, preencher o vazio. Muitos juvenis identificam que eles não são amados o suficiente, não são queridos o suficiente, ou que eles estão sozinhos, ou que serão abandonados. Então, existe o comportamento automutilante, vem como uma forma de preencher um vazio emocional, né? Alívio das dores emocionais, mas tudo isso ainda é permeado por uma sensação de angústia. Angústia é um mix de um monte de emoção, de pequenas pontas de emoção. A gente não tem uma definição apropriada para angústia, né? Angústia eu vou tendo partes de várias emoções que vão se misturando e eu não consigo definir. Eu sei que eu sinto e sei que é algo muito ruim, mas eu não consigo encontrar uma definição para angústia. Então, existe para esse jovem que recorre da automutilação, existe uma necessidade de uma regulação emocional. Então, seja isso através da psicoterapia, através do sistema de suporte de saúde mental, às vezes da psiquiatria, né? Então, para quem está no processo de unidade escolar, para os orientadores, os educadores, os facilitadores. Então, a gente pode obter fontes de regulação emocional também fora do ambiente de saúde, a gente pode ter nos grupos, no grupo familiar, comunidade, no grupo educacional também, e é preciso estabelecer uma relação de empatia e confiança com esse jovem, ou seja, esse jovem ele já se sente inseguro, eu preciso criar um ambiente de segurança e de empatia, e não de julgamento e de cobrança. A mutilação, ela está frequentemente ligada a recursos de frustração e depressão. Isso é um dado que nós temos. Então, é muito comum juvenis que passam por recursos de alta frustração ou sequências de frustrações, de experiências de frustrações e também de depressão no exercício da automutilação. Então, quando a gente conversa sobre depressão e ansiedade, a gente fala de um processo em que o paciente tem uma dificuldade no autocontrole e contribuições para que essa dor, né, motive sofrimentos e, a partir disso, ele possa utilizar o recurso da automutilação. O emocional desse juvenil, da criança e desse adolescente,
ele está ligado à frustração, as principais emoções, raiva, desespero e aflição. Então, é muito comum ele experimentar essas emoções, né? O conceito disfuncional de adotar também formas menos severas. Então, ele acredita que a automutilação não é algo tão grave assim. É algo episódico, é algo momentâneo. Como ele acha que com aquilo ele não está criando um grande agravo para a vida dele, ele não está fazendo um atentado tão importante para a vida dele, ele tem uma ideia de que a automutilação é uma coisa pequenada, é um ato pequeno, né? Então, assim, existe esse conceito disfuncional de que é uma forma menos severa de atentar contra si, de que isso não vai trazer tantos prejuízos, que é uma coisa que não vai acontecer o tempo todo, que é em alguns momentos. Então, existe uma certa, vamos dizer assim, aceitação do processo de automutilação como algo que pode ser feito, pode acontecer. Como perceber alterações de comportamentos e mudanças? Então, alguns pontos para a gente prestar atenção. Essa criança, esse adolescente, esse juvenil, ela está apresentando feridas e cortes pelo corpo, né? Então, eu preciso prestar atenção. Às vezes, quando usa uma determinada roupa, no banho, nos braços, às vezes aqueles cortes, aquelas feridas que não existiam, né? Alterações bruscas de comportamento. Ele estava muito falante e agora está muito calado, com tendência a isolamento, ou era uma pessoa de um regularmente e agora de um falar regular e agora está muito agitado, está muito acelerado, está falando mais. Você percebe que ele está tendo problemas com sono, está tendo insônia, volta e meia passa, a luz do quarto ainda está acesa, ou fica muito tempo no celular, né? Ou mudou bruscamente o comportamento. Alterações significativas de humor, facilmente irritável, mais impaciente, mais melancólico, mais ansioso. Mudanças no padrão de vestir. Então, por exemplo, mudanças no padrão de vestir como tá muito quente e eu coloco uma jaqueta, eu coloco um casaco, né? Eu vou uma tentativa de encobrir partes do corpo e que você percebe que isso está um pouco fora do padrão para aquele momento. Objetos inadequados no ambiente juvenil, às vezes o pai, às vezes o educador, às vezes, né, percebe que aquele juvenil está com um objeto, encontra um objeto no quarto, no estojo dele, na bolsa dele, uma tesourinha, uma gilete, algo que vai ser um objeto aleatório, né, que não faz parte daquele roteiro. E aí a gente avança no processo de tentar compreender a pessoa que apresenta comportamentos de automutilação. Então, vamos lá. Geralmente, o juvenil tem dificuldade em identificar, entender e expressar suas emoções. Eu não consigo identificar o que eu sinto. Eu sei que eu estou sentindo alguma coisa, mas eu tenho uma dificuldade em identificar o que eu estou sentindo. É raiva, é ansiedade, é tristeza, né? É perceber a que isso está associado. Essa emoção está associada a alguma situação que eu vivi, né? Alguma situação que está acontecendo na minha vida e expressar. Comunicar, muitas das vezes, vivenciar essa emoção, mas acima de tudo, comunicar essa emoção. Então, a gente tem, com isso, uma maior frequência de emoções negativas na vida diária, né? Como ele tem uma dificuldade em expressar, ele também vai ter uma maior frequência de entender que o que ele sente é algo ruim, é algo negativo, porque ele não consegue resolver aquilo que ele está sentindo. O adulto juvenil tem um baixo recurso pessoal de enfrentamento, então ele tem dificuldades no enfrentamento dessas emoções, em buscar estratégias de compartilhar essas emoções com alguém, muito provavelmente pelo que ele acha que como ele vai ser julgado, né? Se ele vai ser cobrado, muitas das vezes o adolescente, o juvenil, a criança, ele até chega para o adulto para poder falar e a gente tem uma tendência equivocada
a invalidar muitas vezes esse discurso. Ah, isso é bobagem, isso acontece com todo mundo, é coisa de criança, é coisa de adolescente, deixa isso para lá. Então, isso é uma forma de invalidar aquilo que ele está sentindo. E, de alguma maneira, ele não acha um ambiente que ele possa produzir, né, um discurso de falar como de fato ele está se sentindo. Normalmente são pacientes, por todos os outros motivos e fatores de risco, que vão apresentar uma autoestima baixa, rebaixada. Ele apresenta baixa habilidade na resolução de problemas, então até pela própria fase da adolescência, o adolescente ele é do imediato, e aí a gente precisa entender isso neurobiologicamente. O nosso centro do autocontrole nele não está maturado. O adolescente ele não é somente adolescente pela fase que ele passa. Neurobiologicamente, ele não amadureceu. Então, a gente tem um cérebro que ainda vai chegar na sua maturação ali aos 21 anos, depois dos 21 anos. Até lá, o nosso centro do autocontrole, ele está em processo de desenvolvimento. Então, o adolescente tem essa tendência do imediato, tem a tendência de ser mais impulsivo, né? Ele tem uma crença menor de autoeficácia. Isso está relacionado à capacidade. Ele não se sente capaz de lidar com aquela situação. E uma maior tendência, né, de autoculpabilização como forma de enfrentamento, ou seja, a culpa é minha. Se isso está acontecendo, até no processo de bullying, se eu estou sofrendo bullying, é porque existe algo de errado comigo. Depois de uma longa caminhada, de muita psicoeducação, de muito suporte, de muito apoio, é que o jovem vai entendendo que, na verdade, o problema não estava com ele. Mas o adolescente, a criança, ele que sofre abuso em diversos aspectos, ele tem a tendência a achar que a culpa é dele, que de alguma forma ele está favorecendo aquela situação.